Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos numa série agora no assunto Línguas Estranhas, tentando explicar para que você possa compreender tal assunto à luz das Sagradas Escrituras. Estamos mostrando verso por verso de Atos capítulo 2. Depois vamos mostrar alguns textos de Atos ainda, 19, etc., capítulo 11, 10, o que aconteceu ali. E vamos mostrar Corinto também, o que aconteceu ali em Corinto, tá bom? Então a gente quer deixar bem claro assim, para que o Espírito Santo abra aí seu entendimento deste assunto, para que ninguém possa ser enganado por alguma doutrina falsa, tá ok? Ontem nós terminamos com Pedro dizendo, isto é a profecia de Joel. Então hoje nós vamos ler o que Pedro cita do verso 17 até o verso 21, depois vamos ler Joel. O que é que estava escrito lá em Joel? Preste bem atenção na leitura de Atos 2, do 17 ao 21. Depois nós vamos ver Joel. Vamos lá, Atos 2, 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito, guarda esta palavra, derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Nós já vimos aqui que eles falavam das grandezas de Deus, eles entendiam. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Verso 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será Pedro falando. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, citando a profecia de Joel. Antes de ler Joel, eu quero explicar algo para você. Você deve fazer isso aqui em qualquer texto bíblico. 6 perguntinhas. Você deve fazer em qualquer passagem bíblica. A primeira delas te ajuda muito na interpretação bíblica. Quem está falando? No texto que nós estamos lendo, quem estava falando? Pedro. Então, quem está falando? Fala a respeito de quem? Quem são as principais personagens? É muito importante fazermos essa perguntinha. Segunda pergunta, muito importante. Que assunto se discute? De que trata o capítulo? O que Pedro estava discutindo? O que tratava o capítulo 2 de Atos? O capítulo 2 de Atos trata da profecia de Joel, que nós vamos ver daqui a pouco. Então é importante fazer essas perguntinhas. Quem está falando? Que assunto se discute? Outra pergunta. Quando ocorrem ou vão ocorrer esses fatos? Quando ocorrem ou vão ocorrer esses fatos? Quando ocorreu os fatos de Atos capítulo 2? Eles são perpétuos? Eles são permanentes? Eles são para a igreja de Jesus Cristo? Se eles são para a igreja de Jesus Cristo, eles têm nas cartas de Paulo doutrinando as igrejas. Você não encontra esse assunto nas cartas. Veremos mais adiante. Então, é muito importante isso, viu? Então, quem está falando? Fala a respeito de quem? Que assunto se discute? Quando ocorreu ou vão ocorrer tais fatos? Quarta perguntinha. Onde aconteceu ou vai acontecer este fato? Sobre Atos 2, em Jerusalém. Sobre Joel, era uma profecia que iria acontecer em Jerusalém. Joel era profecia, não tinha acontecido ainda. Aconteceu, se cumpriu em Atos 2. Quem, que, quando e onde? Agora, por que esse fato ou essa pessoa está sendo mencionados? Por que isso está sendo falado naquele momento? Ali era o cumprimento das profecias. Eles estavam recebendo o poder do alto e iriam usufruir desse poder durante alguns anos, até o cânon se fechar, que nós vamos ver posteriormente, tá? Quando se encerrou os dons,
A Bíblia diz, quando o cano se fechou, quando a Bíblia, o cano sagrado se completou. E a última perguntinha que devemos sempre fazer, como esse fato aconteceu ou vai acontecer? Então vamos repetir, quem, que, quando, onde, porquê e como. Essas 6 perguntinhas nos ajudam muito na interpretação de uma passagem bíblica. Nós vimos o que Pedro citou. Pedro cita o profeta Joel. Eu gostaria de ler o profeta Joel agora para vocês. Joel capítulo 2, verso 28 ao 32. Guardou bem o que está escrito em Atos 2, do 17 ao 21? Olha o que está escrito em Joel 2, do 28 ao 32. E há de ser que, depois, guarde a palavrinha, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos. É importante você guardar essa palavra derramarei, porque a questão da interpretação se usa batismo no Espírito Santo. Derramarei o meu espírito, um derramamento, não um batismo. Depois nós veremos isso, tá? Fique tranquilo. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Olha que interessante, todo aquele que invocar o nome do Senhor. Pedro falou que aquilo que estava acontecendo com os apóstolos era o cumprimento da profecia. Eles não estavam embriagados, eles estavam sendo usados pelo Espírito Santo. Quando? No período de Atos 2, até se fechar o cano sagrado. Mas o que ocorreu naquele instante? Qual era o poder? Eles pregavam e todos entendiam na sua própria língua, no seu próprio idioma. Nada de nenhuma língua estranha, eles não falavam nada estranho. Eles falavam no seu idioma e cada um entendia no seu. Não tinha um idioma estranho no meio. Tinha um falando no seu idioma e o outro entendendo no seu idioma. Não temos até aqui nada de língua estranha. Observe como as pessoas usam os textos bíblicos, criam suas doutrinas, enganam as pessoas sem provar que está na Bíblia. Até aqui nós não temos nada. Pedro, ele prega, ele mostra e ele vai mostrando o que estava acontecendo do capítulo 1 até o 14, mostrando que aqueles homens não estavam embriagados. E ele termina com o final da profecia lá de Joel. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós vamos ver nos próximos dias que muitas almas se entregaram a Cristo. Muitas almas entenderam o poder da mensagem de Pedro. Muitas almas usufruíram do milagre de Deus naquele momento. E isso aconteceu outras vezes na Bíblia. E muitas almas também usufruíram das demais vezes que aconteceram. Isso ocorria com quem? Somente com os apóstolos. Ah, pastor, mas lá em Atos capítulo 11 nós vamos encontrar uns gentios. Sim, explicaremos depois o porquê que aconteceu também com os gentios. Mas estes sinais, esse poder estava sobre os apóstolos, sobre os judeus. E em uma ocasião aconteceu entre os gentios. E nós vamos explicar o porquê. Não era normal. Deus permitiu acontecer para fazer algo na vida dos judeus, em especial na vida de Pedro. Explicaremos depois o texto. Mas o poder estava com homens judeus. Quem estava em Jerusalém? Homens judeus, homens religiosos. E os apóstolos, aguardando o cumprimento da profecia. A profecia de Cristo
de Marcos capítulo 24, verso 49, que eles deveriam ficar em Jerusalém, e o cumprimento da profecia de Joel 2, 28 ao 32. A Bíblia é maravilhosa, é perfeita. Vamos estudar mais a Bíblia, vamos nos dedicar mais ao estudo, vamos nos dedicar mais a ouvir o Espírito Santo, e assim nós seremos grandes bênçãos. Eu não ensino para vocês o que eu fiquei aprendendo em revista, em jornais, etc. O que eu ensino para vocês é o que aprendi na Bíblia, na dependência do Espírito Santo, não de homens. Tudo que eu ouço eu questiono, como aqueles que Paulo pregou, e eles foram para a Bíblia, ver se o que Paulo falava realmente vinha de Deus. Você não tem que crer no que eu ensino, você tem que perguntar ao Espírito Santo se o que eu estou ensinando é a verdade bíblica. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe toda a sua família, seu trabalho, seus estudos. Que Deus te use para a propagação do Evangelho. Vamos orar nesse instante. Obrigado a Deus por este dia, por esse momento. Obrigado a Deus pela liberdade em poder estudar a Tua Palavra. Continua nos ajudando, ó Deus. Continua nos dando essa liberdade no nosso país, ó Deus, da propagação do Evangelho. Sentimos que os dias são maus. Sabemos que essa liberdade vai acabar. Ajuda-nos a aproveitarmos os momentos que temos. Abençoa cada família, cada lar. Que estas mensagens atinjam até os confins da terra. Eu te oro, te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.